Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023. E bem, o mercado opera em alta nesta sexta-feira, refletindo os sinais de que a inflação segue em tendência de queda nas principais economias, o que cada vez mais fortalece o cenário de que os juros não devem mais subir e devem começar a cair no próximo ano. Lá na Europa, hoje, as vendas do varejo que saíram no Reino Unido vieram com queda de 0,3% na comparação com o mês de outubro, sinalizando queda na atividade e abrindo espaço para queda na taxa de juros do país. Na zona do euro, hoje também sai a inflação ao consumidor, que deve vir com desaceleração em relação à leitura do mês anterior, deve marcar aí uma alta de 0,1% na leitura mensal, essa é a expectativa. Lá nos Estados Unidos, ontem a sessão fechou sem grandes movimentações, o Dow Jones ontem caiu 0,13%, S&P subiu 0,12% e Nasdaq fechou com leve alta de 0,07%. Destaque de ontem para os indicadores macro que vieram reforçando o cenário de que os juros americanos realmente não devem mais subir. Os pedidos de seguro-desemprego semanal vieram acima do esperado e a produção industrial veio abaixo do esperado. Ambos os indicadores, junto com as leituras de inflação, que também saíram essa semana abaixo do esperado, reforçaram a visão de que a taxa de juros americana realmente não deve mais subir. Porém, alguns diretores do Banco Central americano ontem falaram e reforçaram a preocupação com a inflação, sinalizando que podem manter a taxa em um nível restritivo por mais tempo. Nos derivativos, lá na Bolsa de Chicago, as apostas seguem acreditando numa manutenção da taxa até o ano que vem, quando então o mercado já começa a precificar quedas a partir ali do mês de maio de 2024. Bom, e com essa perspectiva, as taxas de juros dos títulos americanos ontem operaram com queda, o que ajudou as empresas que são mais sensíveis às taxas de juros. Já do lado das empresas mais ligadas à economia real, o movimento foi negativo, especialmente para as empresas do setor de energia, que ontem caíram com a queda do preço do petróleo no mercado global. Destaque de queda também para as ações da Walmart, que ontem caíram mais de 8% depois que a companhia disse que os consumidores estão mais cautelosos no consumo por conta da inflação. Na agenda americana, hoje, mais diretores do Banco Central dos Estados Unidos têm discursos programados. Além disso, também saem dados de casas novas, o que deve ajudar a gente a medir um pouco mais como é que está o ritmo de atividade econômica do setor imobiliário americano. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro sobe 0,17, Eurostoxx 600 sobe 1,09, perdão. FTSE de Londres sobe 0,99% e no Japão, o Nikkei hoje terminou com alta de 0,46%. Na China, o Xangai Composite teve alta de 0,11%, o DXY, dólar index, caindo 0,13%. E os juros de 10 anos do mercado americano caindo 1,19%, cotado a 4,39% no anualizado. E o petróleo subindo nessa sexta-feira, petróleo Brent agora sobe quase 1%, cotado a $78,19 o barril, petróleo em alta, mas caminhando para fechar uma quarta semana em queda, depois que o conflito lá de Israel ficou cada vez mais concentrado e com menores chances das entradas de outros países árabes produtores de petróleo. O minério de ferro caiu nessa madrugada, fechou com queda de 0,42% lá em Dalian, na China, e fechou cotado aos $131,51 a tonelada. Por aqui, ontem o Ibovespa manteve o viés de alta e terminou o dia com uma valorização de 1,2% e ficou acima dos 124.639 pontos pela primeira vez desde julho do ano passado. O dólar teve uma leve alta de 0,17% e fechou o dia cotado aos R$ 4,87. A curva de juros por aqui caiu em todos os vencimentos, seguindo o alívio da taxa de juros lá nos Estados Unidos e também refletindo a notícia de que o governo realmente não deve alterar a meta fiscal de zerar o déficit para o próximo ano, pelo menos por enquanto. Destaque para o saldo positivo também de entrada de fluxo estrangeiro, que bateu 5,1 bilhões de reais até o dia 13 de novembro desse ano. Nas ações, destaque para a alta da Magazine Luiza, que ontem disparou mais de 24%, enquanto as ações da Casas Bahia também subiram alta de 11%, as duas aí bastante favorecidas pela queda na nossa curva de juros. Do lado negativo, destaque para a queda das ações do setor de petróleo, que ontem sentiram o impacto da queda do preço da commodity. Ontem a PetroRio caiu 3,5%, 3R Petróleo caiu 2,6%, enquanto a Petro, que acaba pesando mais no nosso índice Ibovespa, fechou o dia com queda de 1,7%. Na agenda de hoje, para fechar a semana, vai sair IBCBR, que já deve dar para a gente uma ideia melhor sobre como é que está o nosso ritmo de crescimento, é uma espécie de prévia do PIB para a gente acompanhar, e também saiu o IGP-10, referente ao mês de novembro. Bom, esses são os destaques para hoje, eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, um bom final de semana e até segunda-feira.